Iscariotes dentro do grupo de Jesua. O tesoureiro dos Galileus não se fez de rogado e explicou que era o segundo em comando, com atribuições completas para negociar com o templo, com o Sanhedrin e com os romanos. Pilatos ficou satisfeito em saber que falava com alguém de autoridade e perguntou se Jesua sabia de sua missão, recebendo a confirmação de que sim, e que esperava grandes resultados com isto. Pilatos, sempre atencioso e prestativo, pediu que explicasse todos os detalhes do acordo que o grupo queria firmar. E Iscariotes, por mais de uma hora, sem ser interrompido, explicou a sagrada missão de Jesua, o que ele pretendia ao implantar o reino de Deus na terra, e entrou no terreno perigoso através do qual mostrou que a única forma de apaziguar os judeus era ter um rei descendente de Davi, com o apoio do Sanhedrin e dos romanos, que faria amplas reformas sociais e morais em Israel, tornando-se, portanto, o rei dos judeus. Pilatos começou a questioná-lo sobre como iriam depor Herodes Antipas e Herodes Antipas Felipe, e Iscariotes falou que ambos eram odiados pelos seus súditos, e que o povo ficaria imensamente feliz em ter como rei o Messias, um rei legítimo da casa de Davi. Na realidade, não era isto que Jesua queria, mas Iscariotes, levado pela emoção do momento, pensou que, desta forma, poderia se livrar dos dois Herodes, o qual ele pessoalmente abominava por terem matado seu querido mestre Oxanã, o Batista. Pilatos ficou, nesta hora, convencido de que Jesua era um perigo para todos, pois assim que assumisse o trono de Israel, após fortalecer-se, iria aproveitar a primeira oportunidade para se livrar dos romanos. Tibério e muito menos Sejano não iriam querer no trono de Israel um legítimo descendente dos míticos reis da casa de Davi. Além do que ele perderia seu emprego e suas fontes de renda tão interessantes, que o haviam tornado, em 4 anos, um homem rico. Após escutar tudo o que desejava, Pilatos fez um gesto com a mão. 2 legionários acompanhados do tribuno Gúbio, que estavam atrás de um biombo, entraram e prenderam Iscariotes, que ficou lívido de susto e medo. Neste instante, viu como fora ingênuo achar que poderia convencer todos da nobreza de Jesua, e com isto ter um cargo proeminente. Quem sabe até ser uma eminência parda do governo de Jesua, no lugar de Talme de Cepas. Ficou tão estático que o tribuno teve que sacudi-lo. Pilatos perguntou, calmamente, com um sorriso no canto da boca, onde está Jesua agora? E Iscariotes ainda tentou resistir, respondendo de forma altaneira. Não sei onde está o mestre. Ele muda de lugar diariamente. Pilatos, com uma voz melíflua, disse-lhe, há 2 formas de você responder. A primeira é gentilmente, e desta forma nós também o trataremos. Segundo, é obrigando-o a falar. Para tal, iremos para a Fortaleza Antônia, onde meus verdugos vão aquecer uma barra de ferro e queimá-lo vivo até que confesse. A escolha é sua. E Iscariotes não era um covarde, mas também não era talhado para ser um herói. Não era um guerreiro e por isto não optara por lutar com os zelotes, e sim, com Oxanã e depois, com Jesua. Não tinha grande resistência à dor e imaginou os indizíveis sofrimentos que uma barra incandescente poderia fazer no seu sexo, nos seus olhos, nas suas finas e delicadas mãos, e preferiu falar do que morrer queimado aos poucos. Deste modo, alguns minutos depois, os romanos, ajudados pelos guardas do templo, que Caifás liberou para irem junto, lideraram o grupo de captura a Jesua no jardim do Getsemane. E Jesua foi preso sem alarde e Iscariotes estava moralmente arrasado. Não imaginara que ele, Iscariotes, fosse tão pusilânime. Aquilo o estava aniquilando. O grupo se dirigiu primeiro à casa de Anás, antigo Cohen Gadol. No caminho, um dos beleguins da guarda do templo, deu uma bastonada nas costas de Jesua, para que andasse mais rápido, deixando com o vegão levemente arroxeado no local. Anás estava acordado e preocupado com todos os eventos,
especialmente com as consequências, que se prenunciavam funestas. Caifás os esperava. Havia chamado alguns membros do Sanedrim para que houvesse uma sessão rápida, assim que o dia clareasse. Anás perguntou-lhe: Você sabe por que está sendo preso? Ignoro. Estive diariamente no templo e tudo o que falei, o disse às claras, para que todos ouvissem. Por que não me prenderam em público? Nesta hora, um dos guardas, por sua própria deliberação, deu uma bofetada na boca de Jesua. Ele se virou para o guarda e disse-lhe, calmamente: Se falei a verdade, por que me bate? Nesta hora, Caifás interveio, dizendo-lhe: Você é acusado de sedição por querer ser rei de Israel, de querer subverter a ordem constituída e, portanto, de ser um perigo à nação. Não entendo como fazer os pobres serem mais felizes pode ser considerado como sedição a Roma. Não é minha intenção expulsar os romanos, nem derrubar ninguém do poder, mas apenas ocupar o lugar que, por direito, é meu, pois sou legítimo descendente da casa de Davi. Além disto, as reformas que pretendo implementar são benéficas para todos, não só para o povo, como para o templo e para os romanos. Caifás ia responder-lhe, mas Anás, mais velho e astuto, interferiu e se pronunciou: Deixemos de discussões inúteis. Amanhã de manhã, você será julgado pelo Sanedrim e terá tempo para se defender das graves acusações que pesam sobre você. Colocaram-no no celeiro com 2 guardas a vigiá-lo. No momento em que Jesua ficou jogado no celeiro, Samã-Gelá lhe apareceu, dizendo que tivesse confiança e determinação, seu martírio iria começar. De manhã, na primeira hora, 6 horas, levaram-no para o templo, sempre escoltado pelo tribuno Gubli por 2 soldados. O tribuno entregou-o a Selum, chefe dos guardas do templo, na porta das ovelhas, e voltou para a fortaleza Antônia, para descansar um pouco. Cepas, que fugira no jardim de Getsemane, na hora da prisão, conseguiu um passe do nobre de Arimateia e entrou na antessala da Assembleia para escutar a peça acusatória contra Jesua. Cepas estava apavorado e mesmo quando lhe perguntaram se era um seguidor do mestre de Nazarete, ele negou. Quem não negaria naquelas circunstâncias? Caifás não havia perdido tempo. Só chamaram o número mínimo de 23, e trouxeram Jesua para um julgamento rápido. Jesua de Nazarete, você é acusado de blasfêmia contra Deus e contra o templo. Você é um herege, acusado de se dizer igual a Deus, sendo seu filho unigênito. Como responde a estas acusações? Jesua olhou-os com um ar interrogativo. Que blasfêmia! Que heresia! Será que Caifás não iria falar de sua intenção de se tornar rei? De onde tinha tirado estas pretensas heresias? Sou inocente. Jamais blasfemei contra Deus e contra o templo, e nunca disse que era filho unigênito de Deus. Temos testemunhas contra você, que escutaram quando você, em segredo, falou estas coisas. Nunca falei em segredo nada que não repetisse em voz alta, no meio do povo. No entanto, as palavras podem ter sido mal interpretadas. Desejo, você, aqui, não deseja nada. Responda apenas ao que for interrogado. Caifás, que vinha conduzindo o questionamento, mandou entrar a primeira testemunha. O homem começou a desfiar uma série de mentiras das quais era a sua palavra contra Jesua. O mesmo aconteceu com o segundo e terceiro homem. Foram testemunhas arranjadas e bem treinadas. Caifás, no final, virou-se para a Assembleia e lhe perguntou, qual é o veredicto? Caifás fora inteligente o suficiente para chamar os nobres de seu clã. Não iria se arriscar com 71 membros completos. Deste modo, o presidente do Sanedrim, Gamaliel, que não estava presente, iria desejar outras provas, muito mais cabais do que o testemunho de guardas do templo, arranjados às pressas. No entanto, até mesmo seus próprios parentes queriam discutir, questionar o acusado, queriam saber detalhes de sua doutrina.
Caifás não tinha tempo a perder. Era preciso entregar o homem à morte, pois em menos de 12 horas começava o Pessache, e não poderia haver sangue derramado naquela festividade santa. A discussão iria se prolongar, se não fosse Caifás interromper e dizer de forma imperativa: Senhores, a discussão é inócua. Temos aqui uma situação perigosa e deteriorável. Vocês não parecem entender que é melhor que um homem pereça do que uma nação inteira. Este era o argumento definitivo. Houve um silêncio aflitivo no Sanhedrim e o veredicto foi dado, e ainda na hora segunda, 8 horas da manhã, levaram Jesua de volta para a fortaleza Antônia. Naquele momento, o espião de Almadom o avisava da prisão do mestre. Herodes Antipas havia vindo para Jerusalém para participar do Pessache e estavam todos no palácio dos Asmoneus, que ficava a 400 metros do templo. Herodes Antipas foi avisado por Almadom e quis ver o prisioneiro. Enviou Almadom com ordens de trazê-lo. Afinal, o homem era um galileu e estava sob sua jurisdição. Almadom teve dificuldades em convencer Pôncio Pilatos e só conseguiu levar Jesua com forte guarda romana. O prefeito romano queria o prisioneiro de volta dentro de 1 hora, no máximo. E Jesua chegou ao palácio dos Asmoneus e foi levado apressadamente à presença de Herodes Antipas. O tetrarca o chamou de ingênuo por achar que Roma cederia à pressão popular, e o aceitaria em fazê-lo rei. Roma nem sequer sabia da existência daquele pedaço sujo de terra, onde para eles só existiam arruaceiros e pessoas de má índole. Herodes Antipas estava especialmente alegre com a prisão daquele homem que ambicionava seu trono. Começou a ridicularizá-lo e pediu que lhe fizesse alguns truques. E Jesua ficou impassível. Herodes mandou vir uma túnica branca e um manto púrpura, surrado e velho. Mandou o serviçal vesti-lo, e com um ar de deboche no rosto, o chamou de rei dos judeus, judeus. Levaram-no de volta para a fortaleza Antônia. Pôncio Pilatos queria todo mundo crucificado ainda naquele dia. Eram mais de 30 pessoas que haviam sido feitas prisioneiras no tumulto, e Gúlio lhe relatou que isto não era possível. Não havia madeireiros suficiente e levaria muito tempo para providenciarem tudo. Só havia a possibilidade de crucificarem 4 pessoas. Pôncio Pilatos deu ordens então de garrotear todos e crucificar 4, principalmente Jesua. Mandou chamar o mais velho dos centuriões, pois não queria surpresas durante a crucificação. Nada de tentativas de fuga ou de salvamento. Aquele centurião saberia o que fazer, conhecia os judeus melhor do que qualquer um. Pilatos mandou buscar Jesua, pois queria interrogá-lo pessoalmente. Estava ácido naquela manhã. Dormira pouco e bebera vinho demais. Não estava com um humor agradável. Havia nele um gosto de vingança. Havia sido bem trabalhado mentalmente pelos obsessores e os dragões. Ele era o instrumento perfeito. E Jesua entrou no salão onde Pôncio Pilatos e alguns de seus oficiais estavam. Seus braços haviam sido amarrados nas costas e ele tinha um hematoma pequeno na boca, proveniente do golpe que levara do Bereguim, na casa de Anás. Ali, chegou o rei dos judeus, exclamou Pôncio Pilatos, sarcástico. Então o que foi que Herodes Antipas achou dele? O centurião que os acompanhava, respondeu, nada demais. Repreendeu por tentar depô-lo, chamando-o de falso profeta e arruaceiro. Pilatos deu uma risada de galhofa. Virou-se para Jesua e lhe perguntou num aramaico estropiado, é verdade que você deseja instituir um reino na Judéia? E Jesua respondeu-lhe em excelente latim. Sim, trata-se do reino de Deus. Pôncio se admirou com o perfeito latim com leve sotaque grego. O homem não era um ignorante como ele pensara. E o que é este reino? Por acaso você quer expulsar os romanos de sua terra? Nunca disse isso. Não é preciso que Roma seja derrotada para que este reino seja implantado. Trata-se de um Estado de direito do qual Roma já tem a base com suas leis e seu código. No entanto, o que falta a Roma é ser equânime e aplicar a lei corretamente,
a todos os seres. Pilatos olhou-o com certo desdém. Quem era este homem que falava de igual para igual com ele? Um destemido, um louco ou um inconsciente? O prefeito romano não tinha tempo para discussões filosóficas, e com um aceno mandou que calassem o prisioneiro. Um soldado romano deu uma bastonada nas costelas de Jesua, que soltou um grunhido rouco e se dobrou lateralmente. Pilatos estava na fortaleza Antônio e do lado de fora estavam os seguidores do templo, os vendedores das barracas e suas famílias. O prefeito romano ouviu os gritos e as palavras de ordem da malta. Perguntou a Gúbio, que o informou de quem se tratava. Pilatos era histriônico e desejava demonstrar que os romanos nada tiveram a ver com esta morte. Este era um fato importante, sem o que ele poderia ter que enfrentar uma possível sublevação dos incontáveis discípulos de Jesua. Já se fosse o Sanhedrim, nenhum judeu iria se revoltar, tomando armas contra o seu próprio templo. Pilatos foi até a murada que dava para um largo pátio onde as pessoas estavam esperando pela confirmação do veredicto e perguntou: "E eles de Jerusalém, querem que eu confirme a morte de Jesua de Nazaré, o rei dos judeus?" A multidão de 200 e poucas pessoas começou a gritar: "Confirme a morte! Confirme a morte! Ouçam-me, ó povo de Jerusalém! Este homem não cometeu nenhum crime contra as leis romanas. Mesmo assim querem que eu crucifique Jesua de Nazaré? Sim, queremos." Virou-se para Gúbio e mandou buscar água para se lavar, pois era costume que após uma sentença de morte, o juiz lavasse as mãos, para confirmar que sua decisão não era pessoal, mas sim, parte de um processo de justiça. Subitamente, alguém no meio da multidão, gritou: "Libertem Matias Barrabás! Libertem Matias Barrabás!" Pilatos não sabia quem era e perguntou a Gúbio, que também não sabia. Um dos soldados informou que ele estava na lista dos que iam morrer por estrangulamento. Fora preso no tumulto. Pilatos fez um gesto de magnanimidade e ordenou, com empáfia: "Libertem Matias Barrabás." Um dos soldados cochichou no ouvido de Gúbio que surpreso, já possuidor da informação de quem era o tal Barrabás, sussurrou para Pilatos: "Trata-se de um dos chefes zelotes. Vai querer que eu solte, assim mesmo?" Pilatos se deu conta de que dera a ordem de soltar um inimigo de Roma e respondeu baixinho: "Solte-o, mas mande um sicário segui-lo e mate na calada da noite. Nenhum zelote há de me escapar." Gúbio sorriu. Ele gostava daquele homem, prático e objetivo, político e sagaz, que também o fazia participar das falcatruas do reino. Naquela hora, chegou um dos serventes com água e um pano. Pilatos, teatral, colocou as mãos por baixo da jarra e mandou que derramasse água sobre elas. Naquele instante, ele falou alto para que todos ouvissem: "Sou inocente do sangue deste homem. Ele foi condenado por vocês, que o repudiaram. Que o sangue deste homem recaia sobre vocês." Virando-se para o centurião, disse-lhe: "Gúbio, mande-lhe dar uma dúzia de chibatadas. Quero-o desgastado na cruz." Era raro que o romano desejasse isso, pois apressaria a morte. No entanto, Pilatos o queria humilhado na cruz, e não altaneiro, demonstrando aos seus seguidores que estava passando pelo sofrimento como um mártir. Ao contrário, para Pilatos, um Jesua arruinado não poderia gritar palavras de ordem aos seus seguidores, e, portanto, seria uma triste figura. Gúbio deu vários safanões nas costas de Jesua e, junto com os 2 guardas que o vigiavam de perto, levou-o para o pátio. Chamou 3 homens abrutalhados e ordenou-lhes: "Amarrem-no ao tronco, tirem sua túnica e vergastem-no." Deu-lhe 12 chibatadas. "Quero ver este rei insignificante estropiado." Um dos homens perguntou, rindo: "Ah, ele é um rei? Então temos que fazer uma coroa para ele." Ele saiu do pátio e voltou, alguns minutos depois, com um capacete de espinhos. Não era uma coroa, e sim, um verdadeiro capacete. Os espinhos eram de médio tamanho,
apresentando cerca de 1 a 2 centímetros de extensão. Enquanto este homem estivera fora preparando a coroa de espinhos, os 2 brutamontes tinham desamarrado Jesua, e o haviam prendido com força ao tronco. Tinham tirado sua túnica, deixando-o completamente nu. O terceiro homem estava com um látego, flagra, na mão. Ele era composto de 6 correntes finas de ferro com pequenas bolas de metal na ponta. O comprimento das correntes de ferro variavam de 40 a 50 centímetros. E Jesua preparou-se para o primeiro golpe. Ele se retesou todo e ouviu um pequeno assobio. Era a corrente cortando o ar em sua direção, e depois, sentiu uma dor lancinante nas costas. O azorrague havia atingido sua omoplata com toda a força do soldado. Ele não pôde deixar de soltar um grito surdo, abafado, de dor. Imediatamente, aquele sofrimento se espalhou pelo corpo e ele sentiu como se sua mente fosse arrebentar. Fechou os olhos com força e sentiu lágrimas correrem em suas faces. Era um reflexo da tribulação excruciante que sentira. O padecimento fez-se crispar ainda mais, e, novamente, o látego atingiu com força. A aflição foi ainda maior porque o chicote havia atingido uma área anteriormente ferida. Naquela hora, Jesua sentiu, além da pena, um desespero enorme. Meu Deus, não vou aguentar mais 10. Só essas 2 já estão me levando à loucura. Mas, naquele momento, ele se lembrou das técnicas que aprendera com os yogis para controlar a dor. Não era esta sensação uma tomada de consciência. Então era preciso abafar o nível de consciência. De que forma? Concentrando-se em coisas boas e imaginando que o tempo passava mais rápido. Era preciso também fazer o corpo ficar menos retesado, menos crispado. Era fundamental que sua respiração fosse pausada e cadenciada. Ele estava tão contraído que não estava respirando. Sua cabeça estava tonta. O chicote viajou e atingiu nas costas um pouco abaixo de onde o houvera atingido. O sofrimento foi tenebrosamente grande. O corpo ainda não estava reagindo. Ele respirou fundo e relaxou o corpo. O chicote atingiu novamente no mesmo lugar. O homem era sistemático. Ele começara de cima e vinha descendo, dando 2 chibatadas em cada local. A quarta lategada foi tão intensa quanto a outra, mas Jesua sentiu-a menos. Estava ficando embotado com pensamentos maviosos e bloqueava a passagem da dor pelos nervos. Ele sentia aflição, mas já não achava que não poderia aguentar. Dominar o desespero. A chibata caminhou de cima para baixo, atingindo no alto das costas, na cintura, nas nádegas, nas pernas, nas dobras traseiras do joelho e nas panturrilhas. O açoitador era um técnico competente. Sua força era igual à da primeira à última vergastada. A parte traseira de Jesua era uma pasta de sangue, na qual o flagelador, assim que terminou seu terrível trabalho, jogou um pó, que ele trazia numa sacola, sobre as chagas abertas nas costas do supliciado. O pó, feito de rocha e sal, estancou o sangue, que estava jorrando forte, mas ardeu horrivelmente por mais de meia hora. Desamarraram o prisioneiro, e neste instante o soldado chegou com o capacete de espinhos e o colocou na cabeça, dando algumas pancadas para encaixá-lo, vindo a se ferir com um dos espinhos. Soltou uma imprecação e chupou o dedo onde o espinho havia ferido, dando uma bastonada forte na cabeça de Jesua, que o derrubou. A pancada dada no capacete de espinhos o fez entrar até encontrar a caixa craniana. Os demais homens, espalhados pelo pátio, riram da dor de Jesua, e 2 homens agarraram-no e puxaram-no pelos braços até perto de uma das torres, onde ele ficou sob a sombra. Ele estava nu e estirado no chão. Procurou se ajeitar para não magoar ainda mais as costas ardidas. Ficou deitado meio de lado, quando Gubbio reapareceu no pátio, e vendo nu, jogou sobre ele o manto de cor púrpura que Herodes Antipas lhe havia dado. O manto velho e puído lhe permitiu tapar com dignidade sua nudez. Ele ficou no chão, procurando permanecer o mais calmo possível.
Enquanto isso, desenrolavam-se outros dramas da vida. Yosep, já ciente de que Jesua não iria sobreviver, conhecia muito bem a crueza do prefeito. Partiu celere para obter duas providências. Uma era o direito de sepultá-lo, e não teria problemas de consegui-lo, já que era bem relacionado com romanos e judeus. Por volta da hora 9:03 da tarde, quando Jesua estava preso ao madeireiro, ele conseguiu ser atendido por Pilatos e, mediante um presente para sua mulher, um lindo e caríssimo colar, ele conseguiu o seu intento, ter o corpo de Jesua, assim que morresse. O outro era descobrir quem era o centurião que iria comandar o ato. Descobriu com facilidade, após pagar pequena propina a um dos soldados da guarda. Às 10 horas da manhã partiu para contactá-lo, pois ele morava perto dali. 15 minutos depois, ele estava falando com Gabino Publius, que já havia recebido a ordem de se apresentar na hora sexta, meio-dia, para proceder à crucificação de 4 pessoas. Recebeu a visita de Yosep de Arimateia, que ele conhecia de vista. O nobre foi logo lhe explicando sua missão. Informou quem era o homem a ser crucificado, para o horror de Gabino. O centurião lhe contou em detalhes que conhecia o mestre, já tendo recorrido a ele com sucesso, no tratamento de um parente. Gabino, então, se considerou impotente para crucificá-lo e, em função disso, pediria baixa, alegando motivos de saúde. José lhe falou em tom quase desesperado: não faça isso. Nada pode salvar Jesua. Pelo menos com você, ele não será brutalizado. O que desejo é que consiga matá-lo o mais rápido possível. Não o deixe naquele tormento por muito tempo. Gabino estava literalmente arrasado. O homem salvara um parente querido de sua mulher da morte iminente, e ele pagava a sua dívida com a morte. Maldita era a sua vida de soldado. Yosep disse-lhe que Deus escreve o destino das pessoas por modos insondáveis. Que ele visse o lado bom da história, ele poderia abreviar o sofrimento do mestre. Gabino meneou a cabeça como quem diz: sim, claro, mas não era isso que eu queria. Yosep ia deixar-lhe uma propina excelente, mas ele recusou no mesmo instante. Faria isso contrafeito, mas por amor àquele homem de paz. Yosep deixou-lhe uma porção de vinho com mirra, que devia ser ministrada aos crucificados, e assim ele morreria sem grandes dores. A quantidade de mirra era excessiva, além de estar misturada com uma dose brutal de ópio, o que iria provocar uma parada cardíaca. Caifás procurou por Pilatos e lhe disse que o povo estava sob controle. Eles haviam impedido a entrada dos galileus, dos peregrinos, e somente haveria pessoas de sua confiança nas ruas de Jerusalém, evitando, portanto, confusões e conflitos. No entanto, suplicou-lhe que os crucificados fossem retirados da cruz até a hora 12, 6 horas da tarde, quando começava o Shabat. Não poderia haver sangue no Shabat. Pôncio Pilatos concordou, contrariado, por ele, eles ficariam dias pendurados, servindo de exemplo aos futuros sediciosos. Mandaria quebrar as pernas dos infelizes para que tivessem morte mais rápida. Na hora 11 horas da manhã, Gabino reuniu seus guardas e foi ver quem eram os homens a serem crucificados. 2 guardas romanos apareceram, vindo das masmorras, com cara de quem haviam cometido algum erro. Gabino, conhecedor das artimanhas dos homens, perguntou-lhes o motivo dessa cara de pena. Um deles, respondeu-lhe: Centurião Gabino, aconteceu um pequeno problema. Diga logo do que se trata, Septimus. O legionário olhou para seu colega e foi falando um tanto preocupado. Nós deram ordens para garrotear cerca de 30 homens, mas só temos 2 cadeiras próprias para isto. Ia tomar o dia inteiro. Além do que o senhor sabe como isto demora e é cansativo, não é? Gabino começou a demonstrar sinais de irritação, e Septimus foi direto ao assunto. Portanto, resolvemos enforcar o maior número possível de prisioneiros, aproveitando um travessão que tem na prisão. E daí?
Qual é o problema? Tanto faz garrotear ou enforcar. Os dois métodos matam. Qual é o problema que vocês estão com medo de falar? Septimus baixou a cabeça, procurando palavras, mas o outro, o legionário Marcus, foi mais objetivo. O caso, centurião, é que um dos que iam ser crucificados, acabou morrendo. Nós preparamos uma das cordas para enforcar um dos prisioneiros e quando fomos pegá-lo, ele começou a se debater feito louco. Com isto, não vimos que um deles saiu de onde estava e subiu no pequeno tamborete, passou o laço pelo pescoço, empurrou o tamborete com o pé e se suicidou. Mas que filho de uma porca! Exclamou surpreso Gabínio, para logo a seguir perguntar, quem era? Septimus retomou a conversa e lhe respondeu já mais seguro de que o centurião não os puniria. Um tal de Euda Iscariotes. Ele estava marcado para ser crucificado. Desta forma, nós já o havíamos separado do lote a ser morto e ele estava de pé, solto, como solto. Ele parecia estar tão atordoado, tão abestalhado, que nós não nos preocupamos com ele. Fugir, ele não ia. Para onde? Não é, chefe. Gabínio achou que já tinha perdido muito tempo com esta história. Não estava com o humor de repreender os legionários, só porque haviam sido relapsos. Tanto faz morrer na cruz como enforcado. Ao fazer um comentário, deu um basta na história. O bastardo deve ter ficado com medo de morrer na cruz e preferiu se matar. Dane-se. Vamos começar logo este assunto que estou com pressa. Eles devem ser retirados ainda hoje da cruz. Quem são os que devem ser crucificados? Gabínio estava errado. Euda Iscariotes não havia se matado com medo da cruz, mas porque estava completamente fora de si por ter, na sua opinião, traído a confiança do mestre. Septimus puxou um papel enrolado e leu com dificuldade os nomes. Jesua de Nazaré, Josafá de Betsur, Eucias ben Xisquiá e aquele tal de Euda Iscariotes. Mas este já morreu. Faltam só os três primeiros. Gabínio deu com os ombros e ordenou, vamos acabar logo com isto. Tragam os prisioneiros e reforcem a guarda. Hoje não quero surpresas. Numa época tão violenta, um morto a mais ou a menos, tanto faz. O tal de Euda Iscariotes não lhe era importante. Sua mente estava preocupada com Jesua. O mestre estava desfalecido num canto. Dormia, procurando recuperar suas forças. O legionário Marcus acordou com um pontapé nas costas, que doeu muito porque a região estava em carne viva. Gabínio viu o mestre e seu coração se confrangeu. Não podia fazer nada. Ele havia montado no seu cavalo e, de cima, viu como a coroa de espinhos estava incrustada na cabeça do homem. Havia riscos de sangue estagnado por todos os lados. Era melhor não mexer na coroa, senão poderia sangrar abundantemente. Mandou vesti-lo com a túnica branca, que havia sido dada por Herodes Antipas, e cobri-lo com o manto púrpura. As moscas estavam atacando e azucrinando demais. Um dos soldados trazia uma inscrição, títulos, que Pôncio Pilatos mandara fazer, e que devia ser afixada na cruz por sobre a cabeça de Jesua. Gabínio leu a inscrição na placa de madeira, Jesus Nazaretius Rexio Deorum, in Ri. A inscrição estava escrita em latim, as palavras, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Um deboche de Pilatos, que se achava rico de humor, sem saber que as suas palavras teriam um sentido transcendente para a humanidade ocidental. Os dois homens foram trazidos do interior das masmorras. Tinham apanhado tanto que um deles mal conseguia andar, haviam estourado um dos seus testículos a chutes. Ele andava curvado. O outro havia sido tão torturado que todos os seus dedos estavam quebrados. Gabínio deu ordem de amarrar o travessão, patibidum, nos ombros dos homens. Colocaram as traves nos ombros, levantaram os braços para que eles o pudessem segurar e amarraram cordas na altura do bíceps, o que envolvia os braços e o travessão, e finalmente, na ponta, amarraram os punhos à trave. Fizeram isso com os três.
Saíram pelo portão da fortaleza Antônia por volta de meio-dia e iniciaram a caminhada para o Gólgota, que ficava a menos de 600 metros dali. Iesua tropeçou e caiu com a trave. Um dos soldados açoitou duramente por sobre a roupa, rasgando alguns pedaços de pano. Gabino estava na frente do cortejo e viu quando o soldado desceu o açoite, e chamou um homenzarrão enorme, que andava poucos metros atrás dele. Disse-lhe algo numa língua desconhecida e o titã voltou-se. Andou em direção a Iesua, que estava apanhando impiedosamente enquanto o legionário voltava a lhe dar chicotadas. O gigante grunhiu qualquer coisa e o chicoteador deu 2 passos para trás. Iesua foi levantado com a ajuda do soldado enorme, que Gabino havia destacado para ajudá-lo. Ele olhou para o homem e lhe pareceu uma figura familiar. Era Godorevix. O gaulês o reconheceu, mas sua expressão quase bovina demonstrava que aquilo era, para ele, um evento como outro qualquer. Iesua andou mais 30 metros e caiu novamente. Um soldado ia surrá-lo novamente, mas Gabino deu ordens para que não o fizesse. Falou com Godorevix para desamarrá-lo, o que foi feito num instante. O gaulês levantou a trave com facilidade e caminhou com ela até que Gabino chamou um homenzarrão, que estava na multidão que acompanhava o séquito e lhe ordenou que levasse o travessão. Godorevix livrou-se do peso com alegria e continuou sua marcha calmamente. O novo convocado para carregar o patibulum era um judeu, peregrino da África do Norte, da cidade de Cirene, chamado de Shimon. Por uma dessas felizes coincidências da vida, Shimon era um terapeuta, tendo sido colega de Iesua em Alexandria. Havia vindo para encontrá-lo e acabou por ajudá-lo a carregar sua cruz. No entanto, iria permanecer na Judéia, tornando-se um dos mais sólidos baluartes da igreja primitiva, depois que foi convertido. No caminho, havia pessoas que Iesua havia curado e outras que tinham sido beneficiadas com seus planos de alteração das relações de trabalho. Muitos choravam e tentavam chegar perto dele, mas a guarda romana era firme, dando bastonadas em qualquer um que se aventurasse a chegar muito perto. O caminho de 600 metros estava coalhado de pessoas. Havia, entretanto, alguns que riam de sua desgraça, achincalhando com nomes vis e solicitações descabidas. Se você é o Messias, chame as coortes celestes e liberte-se. E por que não? O que impedia Iesua de pedir ajuda aos espíritos? Será que eles não tinham força para libertá-lo? Tinham e podiam, como fariam anos mais tarde com Cepas, ajudando a fugir da prisão, provocando um terremoto e destruindo a cadeia que o prendia. No entanto, naquele instante, a ordem dos espíritos administradores do planeta era de não se intrometer. Iesua tinha que passar por seu calvário sem a ajuda de ninguém. Isso seria sua iniciação angélica e, com ela, viria o caminho de salvação de capelinos e terrestres. A morte é apenas a continuação da vida. Iesua havia sido instruído por Samangelaf, que estava sempre por perto, para evitar que a sua tragédia pessoal se espalhasse, inadvertidamente, sobre os seus discípulos. O futuro de parte da doutrina ensinada por Iesua dependeria dos seus discípulos. Ele agora teria que cumprir o último ato de sua vida, mas os seus amigos deviam permanecer vivos para espalharem a boa nova. No entanto, para os espíritos superiores, o último ato ainda não seria a sua morte no Gólgota. Havia mais. Era preciso dar uma demonstração patente de que existe uma vida depois da morte, sem a qual o mundo se torna ridículo e o universo, ilógico. Iesua não aguentou andar os 500 metros que faltavam. Caiu prostrado e desmaiou. Godorevix, por ordem de Gabino, levantou como se fosse uma criança e o levou no colo. Iesua, para este homem gigantesco, parecia uma pluma e o carregou até chegar ao local da execução. Os outros 2 estavam tão feridos que desmaiaram no caminho. Gabino teve que dar ordens aos soldados para carregá-los. Eles desamarram os travessões e os prisioneiros, ladeados por legionários que seguravam seus braços,
e foram arrastados até o local da crucificação, sem nenhuma comiseração. Chegaram ao Gólgota e 4 estacas estavam fincadas. Haviam sido enterradas, mais cedo, pela guarda romana. No entanto, somente 3 iriam precisar dela. Gabínio mandou os guardas empurrarem a multidão a uma distância segura, já que não queria correr o risco de que algum parente atacasse um dos sentenciados, na tentativa de matá-lo, e, com isso, evitar o sofrimento na cruz. Godorevics era um técnico competente. Devido à sua grande força, ele era o encarregado de plantar os pregos nos crucificados. Ele o fazia com tranquilidade. Já havia feito isso tantas vezes que não sentia mais nenhuma emoção. Deitaram o primeiro, Eucias ben Xisquiá, após tirarem toda a sua roupa. Trouxeram uma infusão feita com vinho e mirra, dando-lhe de beber, pois isso o acalmaria e o faria sentir menos dor. Não era a infusão venenosa que Eusébio de Arimateia dera ao centurião. Godorevics pegou de um prego, que tinha pouco mais de 10 centímetros de comprimento, procurou com os dedos o lugar certo no pulso, entre os ossos unirádio, 3 dedos antes da articulação do punho. Colocou o prego no lugar azado e deu uma pancada forte e firme com o martelo, afundando-o até encontrar o travessão. O infeliz urrou de dor, mas Godorevics não se perturbou. O sangue espirrou, sujando a trave e molhando a mão do verdugo. Depois deu mais 2 golpes bem dados, cravando o prego na trave. Jogou um pouco de pó feito de roxas e sal para impedir o sangue de sair em abundância. Fez o mesmo com o braço direito, começara com o esquerdo. Neste instante, quando o prego entrara na carne do preso, o prisioneiro urrara de dor, agitando-se todo, necessitando de 3 homens para segurá-lo. No caso de Eucias, ele estava ainda bastante desperto, o que obrigou Godorevics a dar um golpe com o cabo do martelo na sua testa, afundando levemente o crânio e o desacordando por segundos. O verdugo fazia seu trabalho com tamanha tranquilidade, e já o fizera tantas vezes que se tornara insensível à dor alheia. Terminada esta parte da operação, 3 homens levantavam o travessão com o homem pregado, elevando-o por meio de 2 cordas até colocarem a trave no topo do poste de menos de 2 metros. Encimando-o, em alguns casos, no meio da estaca, havia uma cunha onde a trave se encaixava razoavelmente. Não era incomum o prisioneiro ficar torto e a trave ter que ser colocada outras vezes. Normalmente, um travessão servia para 3 ou 4 execuções. Quando a trave foi colocada no topo da estaca e bem amarrada com cordas para não cair, as pernas do homem foram amarradas na altura dos joelhos. Havia casos em que era colocada uma espécie de sela, a cedula, para que o infeliz pudesse apoiar as nádegas, que, além de cortá-las, também prolongava o sofrimento do crucificado. Para esta crucificação, havia pressa de que morressem. Portanto a sela foi dispensada, por ordem de Gabínio. Godorevics, com muita calma e rapidez, juntou os 2 pés e os amarrou com uma corda grossa à trave. Feito isso, procurou com os dedos, encontrando o tarso, colocou um prego de 23 centímetros, e num único golpe varou os 2 pés. Era uma operação complicada, que exigia força, equilíbrio e precisão. Muitas vezes, conseguia furar um pé e o outro escapava, seja porque o preso se mexia, seja porque o prego entrava torto e não encontrava os caminhos entre os ossos do tarso. Neste caso, a operação era repetida ou o prisioneiro era pregado com outro prego na pele que não conseguira se fixar de primeira. Trouxeram Josafá de Betsur e a operação se repetiu com maestria. Dependuraram-no na cruz, enquanto que Eucias, já crucificado, urrava de dor. O sofrimento de Josafá, ao ser crucificado, foi tão intenso que ele estava crispado, com todo o corpo retesado. Sua mente havia sofrido um duro golpe. Não tinha como falar nada, estava em choque. Ele tremia violentamente e babava na cruz de forma terrível. Um dos soldados pegou uma esponja,
Embebeu na beberagem feita de mirra e colocou na boca de Elcias, que a sugou avidamente. Ficou com a esponja durante mais de 1 minuto enquanto o romano estimulava com palavras de baixo calão, e os demais riam-se dele. Gabínio havia escolhido seus homens a dedo, eram todos tão acostumados à crucificação que, para eles, não passava de um passeio numa tarde que ameaçava um temporal, com nuvens violáceas formando-se no horizonte. Enquanto Jesua esperava sua vez de ser crucificado, os seus detratores riam-se dele, gritando impropérios e fazendo checotas. Qualquer outro seria possuído de ódio e os amaldiçoaria. Mas Jesua, de estofo superior, repleto de amor ao próximo, falou, com extrema dificuldade, só sendo escutado pelos mais próximos: Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Sua mente estava tomada por inúmeros pensamentos. Ele refletia sobre seus acertos e seus equívocos, pois acreditava que se não havia obtido completo êxito, não fora por culpa de outros ou de circunstâncias adversas, mas por seus próprios erros de julgamento. Estava também com medo. Suava frio, via o sofrimento dos outros dois e imaginava o que o aguardava. No entanto, controlava-se, dizendo, para si mesmo, que sua aflição terminaria logo, e em breve, estaria no mundo espiritual onde a dor e a insânia dos homens não poderia mais alcançá-lo. Chegou a vez de Jesua. Gabínio chamou Godoreviques e mandou dar-lhe da beberagem especial que lhe fora dada pelo nobre de Arimateia. O legionário não discutiu e, pegando do frasco, virou-o num copo e deu de beber a Jesua. Ele trancou a boca como se previsse que era um veneno. Não aceitou. Godoreviques olhou para Gabínio, que observara tudo, como a lhe perguntar o que devia fazer. O centurião deu de ombros, impotente. Que fazer? E se o homem não queria sorver o doce veneno da morte, ele beberia mais tarde, quando estivesse quase inconsciente. Sua experiência lhe dizia que todos acabavam aceitando a bebida oferecida. A sede se tornaria insuportável e a dor dominaria de tal forma a vontade, que a maioria entrava em estado de choque ou caía em profundo coma de onde só sairiam para a morte. Em estado de choque, entrando e saindo da inconsciência, Jesua haveria de beber e sua agonia cessaria. O gaulês mirou o primeiro prego e deu uma tacada forte. Varou o pulso e crevou-o no travessão. A dor foi lancinante. Jesua já estava extenuado das chicotadas que levara, da dor na cabeça devido aos espinhos e da cacetada que levara do soldado. Agora aquela dor, pontiaguda, era terrível. Sua mente estava cheia de pensamentos os mais difusos possíveis. Pensava na sua mãe, na Índia, na Pérsia e se viu em palácios distantes. Queria estar perto de sua mãe. Naquela hora, sentiu uma outra dor no outro pulso. Mas algo saíra errado. Sentiu que o prego tocara a osso e que Godoreviques o retirava, praguejando numa língua estranha. Abriu os olhos. As lágrimas involuntárias tapavam sua visão. Os olhos ardiam com o suor que entrara em suas órbitas. Conseguiu ver Godoreviques enquanto procurava outro prego numa bolsa imunda. Encontrou e, olhando para ele, deu-se por satisfeito. Os pregos eram usados várias vezes e ficavam tão enferrujados que se alguém sobrevivesse, morreria de gangrena e de septicemia. Godoreviques tomou mais cuidado, e, desta vez, conseguiu cravar o prego corretamente. O simples fato de ter furado o lugar errado tornara aquele braço ainda mais dolorido. O prego entrou e Jesua sentiu sua cabeça rodar. Estava a ponto de desmaiar. Nunca sentira nada tão fulminante quanto aquele sofrimento. Ele foi levantado até um poste mais alto. A trave encaixou-se numa ranhura larga, onde os soldados pregaram-na para maior firmeza, além de terem amarrado com grossas cordas, pois Jesua era um homem grande e pesado, e eles ficaram com medo de que caísse de lá. Colocaram seus pés juntos, e, num único golpe, Godoreviques traspassou os dois pés. Neste instante, a dor foi excruciante,
desacordando Jesua por alguns minutos. Sua cabeça pendeu para a frente, após ter soltado um grunhido, que tinha muito pouco de humano. Gabínio sabia que ele não morrera, mesmo porque já vira pessoas terem paradas cardíacas na cruz, o que era um alívio para seus sofrimentos. Mas por conta vira um jovem viver 3 dias na cruz, proferindo do alto todos os vitupérios que um homem podia pronunciar. Tiveram que furar seu peito com uma lança para que parasse de amaldiçoar todos os que o haviam pendurado na cruz. Mesmo assim, ainda levou mais meio-dia para morrer. Os soldados jogaram dados para verem quem ficaria com as roupas dos condenados, e Godorevix ganhou o manto púrpura de Jesua. Gabínio, no entanto, o compraria do indiferente gaulês por 3 asses, ficando com ele. Era o costume dos romanos ficarem com as roupas dos crucificados. Eram as panicularias. Alguns minutos depois, Jesua despertou. Antes tivesse morrido naquela hora. Seu corpo era uma massa de dor imprecisa, que flutuava em sua mente, de um lado para outro. Numa hora, as pontadas dilacerantes eram nos músculos do peitoral, no outro minuto, eram cãibras abomináveis nas coxas, no bíceps femoral. Depois havia uma falta de ar angustiante, além de uma sede abrasadora. Em outro momento, ele sentia suas costas se distenderem a tal ponto que os músculos pareciam estar se rompendo. Qualquer movimento gerava uma torrente de dor impressionante. Enquanto Jesua sofria na cruz, sua mãe, seus 3 irmãos e mais alguns de seus discípulos viam a cena de uma distância segura. Todos tinham medo de se aproximar e serem reconhecidos pelos romanos, que continuavam a caçar pretensos revoltosos. Miriam estava com os olhos marejados de lágrimas, mas estava, a par disto, impassível. E Oxana Boanerges chorava desconsoladamente a ponto de Talma repreendê-lo. Cepas estava com um enorme complexo de culpa, que carregaria para o resto de sua vida, achando que poderia ter feito mais do que fez para salvar o mestre da prisão. Talma era invadido de um sentimento completamente estranho. À medida que Jesua sofria, ele também ia sentindo as mesmas dores, mas em proporções menores. Subitamente, Talma foi tomado de uma angústia excruciante a ponto de gritar, chamando a atenção para si. Miriam de Madala retirou-o, levando-o para longe. Ele saiu do Gólgota em estado de estupor, só recuperando a lucidez algumas horas depois. Era o fenômeno da simbiose entre pessoas afins que o levara a sentir as mesmas dores. Ele, como gêmeo, sentia o mesmo que Jesua sentia. O mestre, novamente, desmaiou na cruz, e, naquele momento, ele teve uma visão clara, sucinta e esclarecedora de toda a sua missão e de quem ele era. Ele se viu tendo uma forma diferente. Não era um homem, mas um espírito. Ele viu um outro espírito, ainda embrutecido, clamando por ajuda e como ele era o chefe daquele quadrante, ele se apresentou. O espírito embrutecido pedia que ele ajudasse o seu povo do qual era guardião. Ele se chamava Azogan e ele os ajudou, desviando seus perseguidores para as montanhas Taurus, enquanto que o grupo de Azogan ia para a alta Mesopotâmia. Depois disto, ele viu quando um Azogan passou a se chamar de Yahvé, sendo cultuado como um deus de guerra, vingança e trovões dos Hurritas. Ele acompanhou aquele que se intitulava de Eu Sou e o norteou para que fosse menos rude e mais brando. Passaram-se centenas de anos, ele se viu aconselhando um Azogan, Yahvé ia renascer, e o culto de Yahvé ia desaparecendo, quando grandes mudanças começaram a ser estabelecidas pelos espíritos coordenadores terrestres. Seus auxiliares vieram lhe falar de um homem jovem de características fortes que só adorava um único Deus, e que esta deidade era Yahvé, Deus dos Hurritas. O nome deste homem era Sarug, mais tarde apelidado de Avram, pai, e os coordenadores deram-lhe a missão de desenvolver uma religião monoteísta junto ao jovem. Ele reuniu uma equipe de operadores sob o comando de um belo espírito chamado Sansavi, e a partir daquele momento, Sansavi passou a personificar Yahvé. Mas era um Yahvé diferente.
que não aceitava mais sacrifícios humanos, que impunha uma moral cada vez mais rígida e ilibada. Avram transformou-se em Abraão e seus filhos nasceram. Vieram Itsaque, e depois os filhos de Setura. De Itsaque vieram Esaú e Jacobe. E Jacobe transformou-se em Israel. De Jacobe nasceram as 12 tribos de Israel. Porém uma terrível ignomínia seria praticada por alguns filhos de Israel, no episódio do assassinato dos habitantes de Siquém, durante a festa de casamento da filha mais jovem de Jacobe. Com isto, ele recebeu ordens diretas de Mitratum, o excelso coordenador da evolução terrestre, que naquele tempo ainda não alcançara os cumes da administração planetária, para retirar sua tropa de obreiros de perto dos assassinos, deixando apenas os guias espirituais normais. Yahvé, protagonizado por Sansavi, abandonou seu povo no Egito. Passaram-se centenas de anos e ele, no seu sonho quase instantâneo, revia quando Mitratum e Micael desejaram instituir uma nação monoteísta, e ele fora escolhido para ser o novo protagonista de Yahvé. E muito difícil instituir um novo nome para um Deus, portanto os espíritos tomam emprestados nomes dos espíritos anteriores que se notabilizaram, muitos tendo sido homens deificados, e os usam para alterarem o comportamento e a cultura do povo. Agora a missão era retirar o povo escolhido, os Abirus, do Egito e levá-los para Canaã. Ele ofereceu o nome do mensageiro que iria renascer, enquanto recebia a notícia de que ele fora escolhido para coordenar o vasto movimento, protagonizando Yahvé. Ele, portanto, assumiria a personalidade de Yahvé. Mas foi um Yahvé diferente, menos duro, mais brando, mais voltado para a confecção de leis e de suas aplicações. O Azogan, o Yahvé original, havia renascido por várias vezes, e se transformara num espírito de caráter reto e moral severa. Renasceu para se transformar em Amose, o Moshe dos hebreus. Durante muitos anos, ele, como Yahvé, foi ajudando a instituir uma nação forte e monoteísta, combatendo a idolatria e os costumes inadequados dos Abirus, os hebreus. Durante este longo processo, vários dos seus subordinados personificaram Yahvé. Entre eles, destacavam-se Sansavi e Sanvi. Samangelaf havia sido seu colaborador mais direto, especialmente nas sucessivas limpezas feitas no astral do Egito, desde os remotos tempos do primeiro faraó. Finalmente, com a morte de Moshe, os hebreus entraram em Canaã, tendo lutado inúmeras vezes contra seus vizinhos, levando algumas vezes vantagens e tendo sido derrotados em outras. Ele acompanhava tudo, supervisionando este largo quadrante do mundo, que englobava as terras do norte da África até os distantes rincões da Transoxania de onde saíram os arianos para conquistar a Índia. Ele acompanhou o desenvolvimento do Estado de Israel com crescente preocupação. Ele se sentia até certo ponto responsável pela belicosidade daquele povo que destruirá os Moabitas e Moanitas, arrasando suas terras e salgando-a, para que nada mais crescesse naquele lugar. Foi um dos que deu apoio à ideia de Micael de deportar aquele povo para a Babilônia e como coordenador daquele quadrante estabeleceu a dispersão daquele povo pelo Império Babilônico. Ele foi vendo que algumas tribos de judeus se mantiveram intactas e outras foram assimiladas por outros povos e por outros costumes, enquanto que algumas foram completamente dizimadas, sumindo de vez da história. Finalmente, após séculos de conquistas e de violências inauditas, teve que enfrentar a revolta dos demônios terrestres no seu amado quadrante, tendo conduzido a batalha do bem contra o mal com grande proficiência. No entanto, seu coração se confrangia cada vez mais com a atitude negativa, xenófoba e excessivamente dura daquele povo, o qual fora um dos responsáveis pela sua criação e desenvolvimento. Tinha amor por eles e ao mesmo tempo desejava fazer algo para redimi-los. Veio o tempo em que se iria escolher um mensageiro e sua vasta equipe de obreiros físicos e espirituais, e ele se candidatou ao renascimento, sendo imediatamente aceito. Naquele tempo,
Mitraton passava a ser o principal administrador da Terra, e foi guindado logo depois da derrota dos demônios terrestres revoltosos. Neste momento, Mitraton foi rebatizado como Metatron, o grande sacerdote de Deus, o que está por